E aí, pessoal do Conversa Boa, sejam bem-vindos para mais um bate-papo aqui. A gente está recebendo hoje o meu amigo Mário Del Rey e o meu amigo Cláudio Aranha para conversar um pouco sobre cidade do Rio de Janeiro, política, cultura e o que vocês quiserem. Quem quiser perguntar, deixa uma pergunta aqui no Facebook ou então comenta no YouTube que eles vão lá e vão responder também. Mário Del Rey e Cláudio Aranha, sejam bem-vindos. Cumprimentem as pessoas, por favor. Bem-vindo, enfim, o Aranha também, você, Marcelino, esse papo gostoso aí. É muito bom estar participando aqui, trocar ideia, né, aproveitar essa quarentena para a gente entender um pouco o que está acontecendo, né, com o Rio de Janeiro, com o estado do Rio de Janeiro, com o Brasil, e as coisas boas também que, enfim, a gente está vivenciando aí nesses dias. Boa noite, Marcelinho. Como está essa força? Eu fico muito feliz em poder trocar ideia junto com o nosso amigo, companheiro de jornada, Mário Del Rey, companheiro de muitas lutas. E vamos bater esse papo, que é muito bom a gente, através da conversa boa, tá podendo fazer essa sinergia, esse bate-papo, não só com nós três, mas com todos que estão nos acompanhando nesse momento. Del Rey, uma curiosidade que eu sempre tive e eu nunca te perguntei, como é que começou a tua vida na política? Como é que começou o teu interesse por política? Conta aí pra gente. Marcelinho, eu comecei muito cedo, jovem, né? Com 18, 19 anos, eu tive o primeiro contato com os partidos, né, que atuavam no Rio de Janeiro, com os movimentos sociais que atuavam no Rio de Janeiro, e a partir dessa data aí eu comecei realmente a me enganjar. Eu já tinha, né, assim, curiosidades, tinha interesses, eu lia muito, né, sobre a história que o país estava vivendo. Eu vim para o Rio de Janeiro em 69, né? Eu vim com 13 anos, então a minha juventude, boa parte da minha juventude eu vivi aqui. E foi naquele período da ditadura militar, que tinha muita ebulição política, cultural, social, e eu me interessava muito. E eu lia muito também o Jorge Amado, né? A literatura do Jorge Amado ela é muito enganjada, ela é muito, né, pelos direitos sociais, pela democracia, pela justiça, pela libertação dos povos mais humildes, mais sofredores. E eu acho que isso me influenciou. E quando eu entrei para a universidade, né, dentro da universidade eu encontrei várias pessoas que já atuavam, né, no meio político, e eu fui me aproximando, e a partir daí eu comecei. De 99 para cá, eu sempre, enfim, estive dentro da política, participando, porque eu acho que 79, é a forma... né, Mário? 79. Oi? 79, né? Não, eu cheguei no Rio em 69. Então, eu comecei a participar da política no meado de 70, 75, 76. Então. Mas, enfim, eu sempre achei que a política é uma função, né, uma ação que é fundamental para a sociedade. De uma forma geral, todo mundo, né, depende de decisões políticas, seja ela no campo da cultura, no campo da educação, da saúde, do trabalho, do salário, do lazer, tudo por trás tem políticas, né? E eu acho que quanto mais gente participar, né, mais chances tem de a gente acertar, né, na definição dessas políticas e transformar a sociedade numa coisa melhor. Você... Fala aí. Mário, você viveu uma experiência muito interessante na década de 80, no governo do Brizola. Eu queria que você falasse um pouco sobre o primeiro governo Brizola. Você é um cara experimentado, participou ativamente daquele governo. Gostaria que você fizesse um resumo, pudesse falar um pouco da convivência com Brizola, com Fernando. Como foi essa experiência? Esse período foi um período muito rico, né? Até porque acabava um ciclo no país de ditadura e começava a democracia. Eram as primeiras eleições diretas para governador, prefeito, essas coisas. E o Brizola, vindo do exílio, né, se colocou, né, à disposição para a eleição de governador, e nós participamos dessa campanha. Ele virou governador de forma até, enfim, impressionante, nos surpreendeu a todos, porque foi uma vitória esmagadora, Brizola apesar de quererem Brizola na cabeça. E, por sorte, eu pude participar desse governo em áreas de trabalhos sociais, né? O principal deles foi a implantação de 513 CIEPs,
no estado do Rio de Janeiro, que eu, junto com o secretário à época, Fernando Lopes, que era o secretário de Planejamento e Controle, o responsável pela implantação dessas escolas novas, né, escola do Programa Integral de Educação no estado, e eu fazia parte da equipe, na escolha de lugares para a implantação dessas escolas. E foi um governo, de certa forma, um dos mais democráticos e um dos mais eficientes no estado do Rio de Janeiro nos últimos tempos, né? O Brizola era um estadista, um homem que pensava grande, que tinha como principal objetivo, né, a educação, né, principalmente das crianças, e ele conseguiu fazer isso, fez um projeto espetacular que, infelizmente, a sociedade não compreendeu e ele foi praticamente destruído, mas o legado do Brizola no estado do Rio de Janeiro é grande, né? Não só na educação, mas também na área social. Brizola foi o primeiro governador a entrar em favela, a fazer obras de verdade em favela, urbanizar, criar casas populares dignas em bairros decentes para a população. Enfim, Brizola foi um pioneiro aqui no caminho democrático do estado do Rio de Janeiro. E eu tenho uma admiração e um orgulho muito grande de ter participado do governo dele. Mário, você falou aí que ajudou nas escolas, né? Eu queria saber de você a importância da escola na vida das pessoas. Como é que uma escola pode mudar uma sociedade? Você falou aí que entrou para a universidade, se interessou por política. Explica para a gente aí esse plano muito do Brizola de levar a educação para as pessoas e como isso é um fator de mudança na vida das pessoas. Eu acho que ninguém tem dúvida, né, que a educação, ela engrandece, ela abre cabeça, ela melhora a nossa capacidade de pensar, de agir, ela forma as pessoas, forma cidadãos, e sem educação a gente não vai a lugar nenhum. Você não vê nenhum país no mundo que tem um povo analfabeto, né, que se transformou em independente, em potência, pelo contrário, né, onde mais esse elemento falta é onde mais tem a miséria, tem o desemprego, tem a violência, porque a educação, de certa forma, ela lapida, né, a sociedade. Ela transforma... Nunca pareceu ser prioridade aqui no Brasil a educação, né? Eu acho que o único governo que eu vi realmente se empenhar para mudar não só a qualidade da educação, mas também a estrutura onde as crianças estudam, foi o Brizola com o Programa Especial de Educação e com os CIEPs, né? E que, infelizmente, naquela época, a sociedade achou que escola de boa qualidade era cara demais para dar filho de trabalhador. Aliás, na época tinha um ditado que dizia, né, dos ignorantes, né, dos egoístas, que dizia que CIEP era escola para filho de bandido. E isso pegou, de certa forma. Tinha muita gente que não queria botar o filho na escola porque era escola para bandido, né, CIEP. E, no entanto, era uma das melhores escolas, né, públicas já instaladas no país, né? O CIEP tinha educação formal, tinha reforço escolar, tinha cultura como elemento fundamental de educação, tinha médico, tinha dentista, alimentação 3 vezes ao dia. Enfim, era uma escola que realmente, até a pedagogia, era diferenciada, mas perdemos essa oportunidade. Por que você acha que não funcionou? Porque nós temos uma sociedade, de certa forma, Marcelo, que não estava preparada para as coisas que estavam vindo e que transformariam, de fato, a estrutura da sociedade. Né? A propaganda contra, né, essas escolas de boa qualidade, ela foi muito intensa, né? E não tinha muito espaço também para se defender na mídia, porque a mídia oficial era completamente contra, não o programa, era contra o Brizola, e o que o Brizola representava, né, para os interesses deles. Então, criou-se uma onda de destruição ideológica dessa escola, né? Depois tivemos o azar de entrar um governador que não tinha compromisso absolutamente nenhum com a educação e com o trabalhador, nem muito menos com a sociedade do Rio de Janeiro, e ele fechou a escola, transformou CIEP em escola de 4, 3 turnos, demitiu professores, demitiu profissionais de outras áreas, integrou, né, a mesma pedagogia da escola pública que já existia, né, e que não era eficiente, voltou a ser implementada nos CIEPs.
Então, assim, houve uma convergência de vários fatores, né, que levaram à destruição desse projeto. Governo, sociedade que não abraçou, as famílias daquelas crianças que estavam lá também não defenderam o projeto como deveria ser, e a sociedade calada, enfim, os algozes fazem o que querem, né? A Patrícia acabou de comentar aí, ó. A Patrícia falou, proposta maravilhosa do CIEP, infelizmente, sem educação, não entenderam a proposta, sociedade ignorante. Desceu o pau na sociedade. Nós perdemos a grande oportunidade de termos uma outra geração, essa é a grande realidade. Mário, mas você, qual era o partido na época? É verdade. PDT. Cláudio Aranha, qual é o teu partido hoje? PDT. Meu partido é o PDT. Olha, que coincidência! Sou filiado ao PDT, sou coordenador da Leopoldina. Maioria brisolista aqui, hein? Sou brisolista do PDT. Inclusive, esse ano, o PDT tem uma pré-candidata mulher, uma mulher guerreira, uma mulher íntegra, que está montando um programa de governo para tentar mudar um pouco a situação e retomar esse programa do ICEP, mesmo que seja pouco a pouco, mas o nosso objetivo maior é retomar o programa de educação que Brizola deixou para a gente. A nossa guerreira, o nome dela é Marta Rocha, a nossa pré-candidata a prefeita do Rio de Janeiro. Eu conheci a Marta Rocha. A minha internet aqui está dando uns picos, né? Eu não estou ouvindo. Você conheceu a Marta? Através do Mário Del Rey. Eu também. Quem me apresentou a Marta Rocha foi o Mário Del Rey. Um dia eu conto essa história. Eu perdi boa parte da sua fala, Aranha, porque aqui está chovendo e deu um pico aqui na minha internet, cara, deu uma quedinha. Mas o que você falou aí? Como é que você finalizou aí? Você estava falando da deputada Marta Rocha? Sim, que o PDT ele vai ter uma pré-candidata, vai ter uma candidata a prefeita do Rio de Janeiro, mulher, uma mulher guerreira, uma mulher íntegra, que vai nos representar em uma das principais bandeiras da nossa líder do PDT na Alerj, a deputada Marta Rocha, é justamente a retomada do projeto de educação que Brizola deixou para a gente. Eu acho que essa é uma bandeira nobre, né? Infelizmente, a educação, a saúde... Quer dizer, nós aqui no Rio de Janeiro, nós estamos muito mal governados, nas 3 esferas, né? A gente poderia até pedir música, porque nas 3 esferas a gente se ferrou geral. O município é essa tristeza, né, que a gente está vendo aí com um prefeito que, tudo bem, pegou a prefeitura com muita dificuldade financeira, com muitas dívidas, etc. e tal, é verdade. Mas ele sabia disso quando se candidatou, ele se propôs a resolver esses problemas, e infelizmente o que a gente viu foi ele e uma equipe dele perdidas, né, em todos os setores, e o povo do Rio de Janeiro sofrendo com essa prefeitura inoperante. E agora mais ainda, né, com essa situação que a gente está vivendo, é que a gente observa como que uma autoridade perdida, né, sem projeto, sem firmeza, sem nenhuma equipe capaz, né, de apresentar propostas e de implementar essas propostas, como é que isso é prejudicial à população. A gente está vivendo no Rio de Janeiro um caos por insuficiência governamental, infelizmente. Mário, você foi vereador do Rio de Janeiro, né? Fui em 2001 a 2004. Como é que foi essa experiência para você e mudou muito de lá para cá? Rapaz, a política, né, como tudo na vida, é muito dinâmica. E óbvio que depois de quase 15 anos, né, muita coisa mudou. Né? Até porque a política é uma das coisas que mais muda no país. Infelizmente, para pior. Né? Desde que eu me conheço por agente político, que eu espero melhorar e só vejo as coisas, né, enfim, cada vez mais ficarem esquisitas nessa área. Né? Mas, enfim, torcer para que daqui a pouco a gente possa mudar todo esse quadro. O Tona Ré escreveu aí, nesse momento de pandemia, que podemos falar desses governantes que continuam a superfaturar compras de governo, nesse momento crítico continua com um esquema inescrupuloso. Pois é, né? Em plena pandemia, a gente tem aí casos
de compras superfaturadas e compras ilegais diante do governo. Como é que pode a pessoa usar do seu poder como gestor público e ter seus interesses pessoais voltados para isso, esquecendo o interesse público, né? Comenta um pouco isso para a gente. Cara, isso é uma tragédia, né? Isso é imoral, cara, é repugnante. E, infelizmente, a gente tem umas autoridades, cara, que são almas cebosas. Alguns nem têm alma, né? E esses caras aproveitam qualquer oportunidade para roubar, para se dar bem. Os espertos da sociedade são eles, né? E nós somos os trouxas porque nós pagamos tudo isso. Mas é impressionante como essa elite do empresariado brasileiro, eles ainda têm aquela mesma mentalidade, sabe, atrasada, retrógrada, escravagista, que acha que a população é mercadoria, né, que as pessoas não têm direito, que o dinheiro público é para servir a eles e não à sociedade, que não importa se 1.000, 10.000, 100.000 pessoas morram, o importante são eles lucrarem nos negócios, né, escusos. Infelizmente, a gente está vendo agora, novamente, né, uma leva de roubo do dinheiro público, né, que é uma coisa inacreditável. São valores, sabe, assim, estonteantes de tão altos, que deveriam estar indo para compra de equipamentos, de medicamentos, pagamento de pessoal, que está hoje na trincheira de batalha contra essa luta, contra essa pandemia que está aí, né? E a população se ferrando nas filas, esperando leito, esperando aparelhos respiratórios, não chega nada, a população pobre não tem esse direito, os ricos se viram, tem plano de saúde, né, vão se virando. Mas o pobre, infelizmente, é sempre quem paga a conta. A pior conta é sempre cobrada do pobre. Um dia o pobre vai acordar e isso pode mudar, né? Eu espero que seja logo. Eu tive até, Marcelo, recentemente uma experiência. Para você ter uma ideia, há 2 semanas atrás, saiu uma reportagem que só o jardim do hospital de campanha que está sendo construído no Maracanã custou 25 milhões. Há 3 semanas atrás, nós do Complexo da Penha, eu falo nós porque eu fui nascido e criado no Complexo da Penha, nós oferecemos o prédio do Instituto João Calvino, que o Mário conhece, para servir como ponto básico do governo do Estado para poder atender aquele Complexo da Penha. Inclusive, essa solicitação foi feita ao vice-governador, senhor Cláudio Castro. Ele não respondeu e até hoje não deu nenhuma possibilidade de responder. Nós estamos cobrando, estamos pedindo, até porque o Complexo da Penha tem mais de 55 mil moradores e precisa da ação governamental como outras comunidades aqui do Rio de Janeiro. É lamentável, é repugnante e a sociedade ela precisa se manifestar quando acontece esse tipo de coisas que só enoja cada vez mais nós cariocas. Aranha, você tem razão, cara. E a sorte do povo trabalhador, cara, é que eles têm disposição, não se entregam, vão à luta. Se as autoridades não aparecem, não cumprem com seu dever, eles vão lá e fazem a parte delas e a parte das autoridades. Eu estou vendo aí, cara, a quantidade de lideranças comunitárias, de organizações sociais que lidam, né, nessas áreas mais afastadas aí do centro do poder, como é que elas estão se virando para dar conta das necessidades da população ferrada, da população sem trabalhadora, apoio nenhum, da população que vive, né, aí à margem dos governos, né? E estão fazendo bem feito, estão fazendo direito. Eles estão se cotizando, pedindo ajuda à população local, comprando material, comprando alimentos, desinfetando as comunidades. Enfim, eles estão fazendo o papel que o governo deveria estar fazendo e que não faz, né? Nenhum dos três, volto a dizer, nenhum dos três. Estamos aí às voltas com a fila, né, de gente precisando de leito de hospital na rede pública, no SUS, e não tem. Por quê? Porque praticamente esses governos aí anteriores acabaram, né, com o sistema. Dilapidaram o sistema, não tem investimento, não tem contratação de pessoal,
não tem equipagem de hospitais, não tem nada. E aí, para a população, sobra isso, sobra o resto do que eles não conseguiram roubar. A gente aqui no Rio de Janeiro, Mário, sofre com muitos problemas. A saúde pública é um dos grandes problemas, como no Brasil inteiro, e essa pandemia vem mais ou menos arrombar, né, com as nossas deficiências. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem em torno de 210 mil pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Pessoas abaixo da linha da pobreza, e parece que ninguém liga para isso. Além disso, a gente tem... 15 mil morando nas ruas. 15 mil morando nas ruas. Mais de 15 mil pessoas morando nas ruas. Olha, são 2 milhões e 500 mil pessoas vivendo em áreas com total carência, né? Que não tem água direito, luz direito, não tem saneamento, enfim, as habitações são precárias, enfim, não tem atenção, não tem a ação dos governos, não chega a esses lugares, né? E o que eu fico impressionado é que a gente vive num país rico, né? Um país que tem minério, um país que tem terra boa, um país que tem um povo que produz, e que produz muita riqueza, e essa riqueza ela não chega até o trabalhador porque lá em cima, primeiro o sistema financeiro pega o grande quinhão deles, né? E depois vai descendo aí, enfim, cada um pegando sua parte, e o que chega para investir para a sociedade é muito pouco. Então, é inadmissível a gente, em pleno século XXI, né, a gente ter essa quantidade de áreas ainda sem saneamento básico, sem água potável decente, sem iluminação decente, com as pessoas vivendo praticamente uma outra realidade, uma outra vida, diferente dessa que nós queremos para todos nós, né? Mas, enfim, isso aí é uma luta, é um avanço que a sociedade tem que ter, e a única forma disso acontecer é a gente escolhendo melhores aí cada vez mais os representantes e cobrando deles eficiência nos projetos que beneficiem a toda a população. Acabar com essa história, né, de setores privilegiados da economia que levam todo o recurso, todo o dinheiro, né, que a população paga em impostos. A gente está vendo agora aí, olha, pagando superávit de preços em equipamentos de 300%, 1000%, um respirador que custava, antes da pandemia, 20 mil reais, o nego está pagando 300 mil reais no Brasil. Lamentável. Sem licitação, e chega quebrado, chega fora dos padrões, enfim. É uma roubalheira sem vergonha, né? Felizmente também isso está sendo denunciado, e as pessoas esperam, né, que paguem por todas essas tragédias aí que estão impondo ao povo brasileiro. Mário, você falou do prefeito, da Prefeitura do Rio. Eu queria saber a tua opinião sobre o governo federal, sobre o atual presidente, o Bolsonaro. Você está fazendo um bom governo? Bom governo, eu acho que, enfim, só mesmo os que votaram nele devem estar achando, né? Porque esse cara todo dia é uma confusão, é uma patada em quem quer que seja, esculacha todo mundo, não respeita os outros poderes. Engraçado, o cara chegou ao poder pelo voto democrático e ele chega lá que quer acabar com tudo, porque ninguém presta, porque ninguém serve, porque ninguém deixa ele cuidar da família dele em paz, entendeu? E querendo Polícia Federal para ele, para a família dele, querendo secretários, né, que sejam coleguinhas para beneficiar os amigos que fazem malfeitos, enfim. É um governo que, infelizmente, né, a gente vai ter que aturar aí por algum tempo, e que chegou para, enfim, esculhambar mais ainda do que já estava esculhambado. Mário, esse governo, que eu acho que esse governo é uma vergonha. Né? Esse governo é uma vergonha. O governo federal é uma vergonha nacional e internacional, cara. Esse cara nos faz passar vexame aonde ele passa. Mário, e ele tem uma turma que, putz, grila, pior do que ele. Mário, nós temos mais de 15 mil pessoas vivendo nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. A gente só sabe que existe população de rua pelos meios de comunicação quando acontece um caso de alguém levar uma facada no pescoço e morrer.
E eu estava lendo o relatório do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. A prefeitura, em 2019, ela direcionou 1% para assistência social. Desse 1%, ela direcionou 0,25% para a população de rua. Eles falam do programa de um acolhimento, mas, na verdade, não tem nenhum tipo de estratégia, não tem nenhum tipo de planejamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre sua experiência. Infelizmente, há muito tempo nós temos esse problema de população de rua, mas não do tamanho que está se tornando aqui no Rio de Janeiro. Queria que você falasse um pouco disso. Mas essa é uma consequência, né, da sociedade que nós temos, né? Uma sociedade desigual, excludente, egoísta, né? Que o esperto é o que se dá bem, né? E os que precisam do apoio, geralmente são relegados aí a um último plano e terminam sendo considerados entraves aí ao desenvolvimento. Mas é uma grande tragédia que boa vontade e decisão política, né, resolveria. Eu já vi governos aí implementarem programas de acolhimento, né, para a população de rua, que de certa forma deram resultados, né? Mas todos esses programas foram acabados, né? Foram extintos, né? Já vi hotel popular funcionando, restaurante popular funcionando decentemente, acolhimento dessas famílias com tratamento médico, com tratamento dentário, com formação, né, qualificação profissional para inserção no mercado de trabalho, e tudo isso acontecia. Mas esses governantes, né, que são muito bons de oratória, né, que fazem planos e projetos maravilhosos no papel, eles, na verdade, são hipócritas, né, porque eles fingem que não estão vendo essa parte da população, né, e se empenham no governo em como tirar dinheiro do cofre público. A gente viu isso com Cabral, está vendo isso agora acontecer aqui no Rio de Janeiro novamente, e é sempre com as mesmas figuras, aquelas tradicionais, que manipularam o poder durante muito tempo, que foram considerados grandes políticos do estado do Rio de Janeiro, né, que fizeram uma quadrilha, se apoderaram do poder dos cofres públicos do estado, da cidade, né, do Rio de Janeiro, e acabaram com as políticas, dizendo que o desenvolvimento e o mercado resolveria esse problema. Ora, quando a pessoa está precisando de ajuda, se a ajuda não chegar, a possibilidade maior é dela se afundar mais. Quando eu conheci, que eu tomei contato com esse problema de população de rua, que foi justamente no governo Brizola, tinha mais ONG que cuidava de população de rua do que os números que eram pesquisados nas ruas, né? Hoje em dia, você perde de vista a quantidade de pessoas que você vê em áreas de grande concentração, né, de comércio, enfim, de movimento econômico, milhares de pessoas ali abandonadas à própria sorte. E as pessoas fingem que não estão vendo, os governos fingem que eles não existem. São invisíveis. E esse é um problema da sociedade, é do governo, né, que teria obrigação, mas é também da sociedade. Eu acho que a sociedade também tem que impor uma solução para isso. Mário, você é uma pessoa que sempre atuou nas comunidades, né, nas regiões periféricas da cidade do Rio de Janeiro, conhece muito bem os problemas. A gente tem uma agenda muito atrasada ainda, por incrível que pareça, a gente ainda fala de saneamento básico, de moradia, de água, luz, lixo. É impressionante, cara. Eu tenho 40 e poucos anos e sempre escutei falar nisso. Você deve ter... A gente fica velho, né? E os assuntos continuam na mesma pauta, cara. Pô, eu com 17 anos já falava disso. Estou com mais de 60 e o problema continua, só que maior, né? Como é que a gente resolve, Mário, de fato? Qual o plano, qual o projeto? Como é que a gente resolve esses problemas que existem nas comunidades? Rapaz, dinheiro, tem que botar dinheiro, não tem jeito. Problema de melhorias, de saneamento, essas coisas, você não faz só com discurso, né? Você tem que fazer investimentos, né? E esses investimentos, você tem que ter governos, né, sensíveis a essa questão e que se disponham
a fazer os trabalhos, né, que são necessários serem feitos, né? E não é grandes coisas. O Brasil tem condições de dar qualidade de vida, condições de vida a todas essas regiões. Só que as prioridades são outras, né? A prioridade sempre foi o fortalecimento do sistema financeiro, que é onde, né, a nossa riqueza, o suor do nosso trabalho mais se esvai, né? Os lucros dos grandes empresários, os favores políticos, né, a vários setores da economia, coisas que deveriam, dinheiro que deveria estar sendo investido na melhoria de situações como educação de qualidade pública, sistema de saúde de qualidade público, moradias dignas para a população, bairros asfaltados, né, com esgotamento sanitário, com iluminação decente, né, equipamentos de esporte, de lazer nessas áreas, construção de equipamentos escolares de boa qualidade, né, e tem que ter disposição política e disposição de investir. E, infelizmente, são poucos os governos que a gente viu ao longo desses últimos 30, 40 anos aí com disposição de fazer isso. Que eu me recorde é o Brizola. Nós tivemos um exemplo recente. Se você fizesse uma pesquisa no Complexo do Alemão, o que a população preferia? Colocar um teleférico no Complexo do Alemão ou tratar do saneamento básico e das casas e das encostas? É óbvio qual é a resposta. A população sempre foi muito clara. Na Providência está parada até hoje. É a mesma coisa. Vai acontecendo, porque a prioridade não é o que a população quer. A prioridade é o que o sistema quer. São os interesses pessoais daquela determinada obra para poder continuar enchendo o bolso desses grupos que já vêm atuando, como o Mário falou, há muito tempo, não só no Rio de Janeiro, como no nosso país. O Aranha, você viu agora, né, que agora o teleférico nem funciona mais, em lugar nenhum. O da Providência nunca funcionou. O da Providência é um absurdo, porque tiraram a única área de lazer que tinha no alto da Providência, a única quadra, colocaram lá a estação central do teleférico, e o teleférico não funciona. Expulsaram famílias e famílias da área central do Rio de Janeiro para passar o teleférico ali, as estruturas do teleférico, e nunca funcionou. Foram milhões e milhões. O do Alemão, então, cara, foi uma barbaridade. Aquilo é um crime que nunca ninguém respondeu, mas tem que responder por aquilo. Porque, na verdade, aquilo ali é um roubo, a implantação de um equipamento que não serve para absolutamente nada, a alegação de que aquilo ia implementar o turismo, né, no Morro do Alemão. Aquilo ali era só para... era só para enganar trouxa. Está lá o teleférico parado, né? A comunidade precisando de muitas coisas, mas o dinheiro foi para um negócio que era combinado antes com os donos do teleférico, que queriam fazer teleférico aqui, e os governantes na época queriam ganhar dinheiro em cima do teleférico e resolveram botar, né, nas comunidades. Ainda bem que a Rocinha brigou, gritou, foi para a rua e não deixou, porque o da Rocinha ia ser pior ainda, ia ser mais caro do que até o Alemão, cara. É um absurdo. Porque a cada obra que eles fazem, né, o valor cresce, o projeto fica mais empombado, mais valorizado, e o roubo é maior. Mas, enfim, são coisas, né, de governantes estúpidos, cruéis, né, porque não ouvem a população, pensam que vão agradar a população, fazendo uma baita de uma safadeza para roubar dinheiro público. O teleférico foi esquema para meter mão em dinheiro público. Mário, a sociedade ela é vítima? Eu estou te fazendo essa pergunta por quê? Porque a política é um reflexo da sociedade. Uma sociedade honesta não elege políticos corruptos. E uma sociedade corrupta não elege políticos honestos, né? Então a gente tem uma responsabilidade nessa parte, por conta da sociedade, de eleger pessoas que são corruptas? Marcelo, eu acho que culpa todo mundo tem, né? É claro que a população elege acreditando que o cara vai fazer a coisa certa, porque ninguém chega na campanha e fala assim, olha, vote em mim, que eu sou ladrão,
sou estelionatário, sou 7-1, ninguém faz isso em campanha. Pelo contrário, em campanha as pessoas enfeitam o próprio pavão que, enfim, engana qualquer um. Mas a verdade é que nós temos uma sociedade muito liberal com relação a coisas mal feitas, né? A sociedade aceita determinados desvios quando não deveria aceitar, né? E cobra muito pouco daqueles que ele elege, né? A sociedade elege, não acompanha, não cobra, e os governantes terminam fazendo o que querem. Mas, de certa forma, nessa história não tem só um culpado. Eu acho que todos nós somos culpados, até porque na democracia você elege. Quando você não gosta do que está sendo feito, ou quando você não aceita, né, os desmandos de determinados governantes, você tem 1001 instrumentos para retirar o cara, né, de onde ele está. Em último caso, tem a força popular que retira qualquer um do poder. E no Brasil, o que a gente vê é um comodismo muito grande, uma pasmaceira, né, que as pessoas, enfim, não se sentem capazes de resolver esse problema. Mas eu acho que a consciência, né, que o amadurecimento também, isso vai melhorando a nossa capacidade enquanto sociedade. E educação, né, cara? Sem educação, a gente não tem condições muito de enxergar as coisas, né? A educação, ela nos prepara, né? Ela nos dá luz para descobrir as coisas que estão acontecendo, através do conhecimento. Mas, enquanto isso, a gente vai penar um pouco, eu acho. A gente está aí com 36 minutos, a gente já pode estar encerrando, que eu acho que já está um tempo bacana. Queria pedir para que vocês deixassem uma última mensagem, e eu queria pedir também, Mário, que você indicasse para a gente um livro e um filme para a gente assistir, um livro e um filme. Rapaz, eu estou lendo agora 21 lições do século XXI, né, desse filósofo aí francês, o Hall, que está sendo a sensação do momento. E eu ganhei de presente e estou lendo, né? E filme, atualmente, eu só estou vendo mesmo de Netflix, né? Qual foi o último que você viu? Rapaz, eu vi um faroeste ultimamente. Tinha muito tempo que eu não via. Eu vi Os Sete Magníficos, que é um clássico do faroeste aí. Eu assisti, aliás, ontem ele. Maravilha. Tem um filme muito bom também, né, que fala da luta, né, das minorias, seja ela de que tipo for, na luta pela sobrevivência, que se chama Moonlight. É um eu assisti, muito bom também. Eu assisti isso. Muito bom. Muito bom. Queria agradecer a presença de vocês. Mário, muito obrigado. Cláudio Aranha, muito obrigado. Obrigado a vocês aí. Desculpa aqui, o meu telefone deu um chute aqui que eu não consegui virar essa porcaria. Acabou de cair e quebrar a tela, cara. Mas foi bacana aí. Bom estar com vocês. Aranha, e você aí, como é que tá nessa jornada aí, Aranha, de quarentena, de trabalho em casa? O que é que você anda fazendo? Eu e o Marcelinho, a gente tem feito bastante lives da Conversa Boa para poder conversar com os amigos e também fazer essa interação. É muito importante essa interação, até porque a gente consegue discutir o cotidiano com pessoas que realmente estão enganjadas em mudar alguma coisa. E você é um cara que sempre esteve enganjado em mudar alguma coisa. Fico muito feliz com sua participação. Um grande abraço para o nosso amigo Marcelo Barros, que tem sido um grande companheiro nessa jornada. Na terça que vem, nós estaremos fazendo uma live com o doutor Marcos Lima, que foi presidente do INEA e hoje é membro da Comissão de Direito Ambiental na OAB de Meio Ambiente. Vai ser um bate-papo também muito bacana. Parabéns aí, Mário. Faltou muita coisa, porque sua vida é uma história maravilhosa, mas... O tempo passa rapidinho quando a gente está com amigos, né? É verdade. Aproveitar aí que você falou da Marta Rocha, eu estou gostando do trabalho que ela faz na Assembleia, firme, né, sempre combativa, uma excelente profissional, uma excelente parlamentar. Eu admiro muito o trabalho dela. A Marta e Marcelinho é nosso diretor permanente, né? De tudo, né, Marcelo? De produção, de teatro, enfim, vestuário, é diretor-geral. A gente tem que sobreviver, né, Mário? A gente vai dando um jeito.
Mas isso, felizmente o povo brasileiro é especialista em dar jeito, cara, porque vai ser, enfim, mal representado assim lá na casa do cacete, né? É verdade, A gente pena, é cara. A gente pena. Valeu, galera. Vou finalizar Valeu. aqui. Valeu, obrigado aí por participar. Um grande abraço Valeu, aí. obrigado a você. Obrigado, Aranha.